Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, tem coisa que a gente não esquece. Até porque tem coisas que marcam tanto a nossa vida. Eu lembro que naquele sábado, minha mãe resolveu fazer uma visita para uma irmã, tia Daniela. Nessa época, morávamos em Campo Largo, enquanto essa minha tia morava no Jardim Pinheiros. Já fazia quase um ano que a gente não se via. Eu fiquei super animada, até porque também poderia ver a minha prima, já que a gente trocava mensagem, mas fazia tanto tempo que não nos víamos pessoalmente. Lembro que a gente chegou, a tia preparou um café para a gente conversar. Infelizmente, minha prima não estava, não tinha chegado do serviço. Mandei uma mensagem para ela, dizendo que estava ali, na casa dela, e ela pediu que eu esperasse, que dali a pouco estaria chegando. Depois que recebi aquela mensagem da minha prima, resolvi ficar um pouco ali na frente do portão, até para deixar minha mãe e a minha tia conversarem mais à vontade. E foi aí que acabou acontecendo uma coisa tão surpreendente que eu sinceramente jamais poderia imaginar. Repito, tem coisa que passe o tempo que passar, simplesmente não dá para esquecer. Fiquei sentada ali, na frente, no meio-fio, esperando minha prima chegar. Até que, uma hora, me debrucei assim, sobre os joelhos, e fiquei ali, pensando na vida, bem distraída, quando de repente senti alguém colocando a mão assim no meu ombro. Até pensei que fosse a Vanessa. Só que aí, no que levantei o rosto, me deparei com aquele rapaz. Ele se abaixou assim do meu lado e ficou me olhando com a expressão tão preocupada. Tá tudo bem com você? Claro. Falei que sim. Que só estava esperando a minha prima chegar. Aí ele olhou assim na direção da casa da minha tia, perguntou se eu era parente dela, chegou a dizer que conhecia a Vanessa e perguntou meu nome. E foi então que, do modo mais inesperado que se possa imaginar, ficou assim bem sério e falou aquela frase: meu Deus, como você é linda. Não bastasse dizer aquela frase tão inesperada, se aproximou assim, seu rosto do meu, e acredite quem quiser, me deu um beijo na boca. Não foi um beijinho qualquer, não. Começou assim, meio devagar, mas depois acabou se tornando um beijo para valer. Olha, eu fiquei boba. Não estava esperando. E como estaria? Lembro que depois do beijo, ele ficou olhando para mim, primeiro sério, depois sorriu. Depois se levantou e simplesmente seguiu o seu caminho. Eu ainda o acompanhei assim com o olhar, até ele virar lá na esquina. E antes de virar, ele ainda deu uma olhadinha assim na minha direção e acenou. Olha, eu fiquei tão fora do ar. Não entendi nada. Aquilo nunca tinha me acontecido. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa assim. Imagine, o cara chega do nada, eu nunca o tinha visto na vida. Aí se senta assim do meu lado, primeiro pergunta se está tudo bem, deve ter ficado impressionado porque eu estava ali tão distraída. Depois me faz aquele elogio e me rouba um beijo na boca. Minha ficha custou a cair. Quem seria aquele rapaz, afinal? Fiquei ali me perguntando. Claro que ele devia morar ali por perto, pelo menos no bairro. E devia conhecer a minha tia, a minha prima, até porque ele chegou a falar o nome da Vanessa. Quem seria ele, afinal?
Olha, eu fiquei numa curiosidade. Tanto que logo que a Vanessa chegou, contei para ela o que tinha acontecido. Coisa mais estranha. Dei mais ou menos as características do rapaz. Perguntei se ela o conhecia, sabia quem era. Mas ela falou que não fazia a menor ideia. Chegou a me mostrar os rapazes que faziam parte da sua lista de amigos no seu perfil, no celular. Só que não era nenhum daqueles. A verdade é que tudo foi tão surpreendente para mim que eu simplesmente não consegui mais tirar da cabeça aquele acontecimento. Eu lembrava nitidamente do seu rosto, do seu sorriso, dele se inclinando assim na minha direção e me roubando aquele beijo. Olha, eu pensei tanto nisso que cheguei a sonhar algumas vezes com ele. Repito, tem coisa que não dá para entender e que nos marca de um jeito tão profundo. Eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. E o vi apenas durante alguns minutos. Mas foi o suficiente para ele ficar no meu pensamento. Por incrível que pareça, até sua voz eu parecia escutar. O fato é que voltamos para casa. O tempo passou. E por conta da correria do dia a dia, quando me dei conta, mais de um ano tinha se passado. Não é que eu nunca mais tenha esquecido aquele episódio. Só que volta e meia acabava lembrando de tudo. Principalmente do beijo. Tinha noites que eu deitava a cabeça no travesseiro para dormir e do nada, aquela cena começava a se desenrolar na minha memória. Ficava passando assim, um gesto depois do outro, como se, sei lá, eu não fosse nunca mais esquecer. Eu vivia me perguntando, será que algum dia a gente vai se encontrar de novo, se ver? De algum modo, aquele beijo tinha me marcado. Cheguei a estar outras vezes ali na casa da tia. Até demos umas voltas ali pelo bairro. Saímos à noite, fomos inclusive ao terminal de Santa Felicidade, só que nada. Nenhum sinal do meu príncipe encantado. Fiquei com aquela impressão de que, não sei, talvez a gente nunca mais fosse se ver na vida. Muitas vezes me perguntei se ele existia de verdade, se aquele beijo tinha realmente acontecido ou se tudo não tinha passado de uma peça da minha imaginação. Uma coisa que talvez nem tivesse acontecido de fato, que eu tinha imaginado, quem sabe, ao pousar a minha cabeça ali sobre os ombros e ficar ali pensando, quem sabe, até nisso eu pensei, eu não tivesse adormecido e sonhado com aquilo. Só que não, porque depois eu comentei com a minha prima e, enfim. O tempo passou até que 5 anos mais tarde, um pouco mais, acabei parando naquele bairro de novo. Nessas alturas, minha prima já tinha até se casado e tido um filho. E tínhamos ido justamente ao batizado do menino. E no fim daquele domingo, para voltar para casa, acabei chamando um carro de aplicativo para voltar, para nos levar até o terminal, pelo menos. E quando aquele carro chegou, sabe, antes mesmo de entrar naquele automóvel, eu fui conversar com o motorista para ter certeza de que aquele carro era mesmo o que eu tinha pedido. Me aproximei, perguntei se era o carro pedido pela Andréia. Só que, no que bati os olhos naquele homem, sabe quando uma coisa fica para acontecer durante anos a fio e nunca acontece? Até que, de repente, acredite quem quiser, era ele. Era ele. O rapaz que um dia tinha se sentado no meio-fio,
lá na frente da casa da minha prima, sem que eu o conhecesse, e me dado um beijo na boca. E depois sumido. Imagine. Meu Deus, 5 anos depois. Só que não havia dúvidas. Era mesmo ele. Seu rosto tinha ficado na minha lembrança de um tal modo que eu jamais iria esquecer. Olha, minhas pernas ficaram trêmulas. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Não soube dizer se ele me reconheceu. Provavelmente não, porque agiu assim de maneira normal. De modo que entramos no carro, eu e a minha mãe. Ficamos ali no banco de trás e, volta e meia, ele me olhava assim pelo retrovisor, demonstrando um certo interesse. Será que me reconheceu? Foi o que eu fiquei pensando aquela corrida toda. Ou será que estava na dúvida? Quanto a mim, não havia dúvida nenhuma. Era mesmo ele. O mesmo olhar, a mesma boca, tudo. Até a mesma voz. Quem diria, meu Deus, que 5 anos depois ficaríamos frente a frente outra vez? Durante o trajeto, consultei o aplicativo para saber o seu nome e vi que seu nome era Marcos. Chegamos ao terminal, descemos do carro e eu pedi que a mãe fosse indo até a entrada, enquanto eu tirava o dinheiro da carteira para pagar, porque ia pagar em dinheiro. Juro. Minha intenção era perguntar se ele lembrava de mim. Daquele dia, quando ele tinha me roubado um beijo. Só que assim que lhe entreguei o dinheiro, estava pronto a abrir a boca, eis que ele tomou a dianteira. Desculpa o meu jeito, mas... sei lá, eu tô com a impressão de que eu te conheço de algum lugar. Eu acho que você conhece mesmo. Quer dizer, nunca fomos apresentados, mas... ele nem me deixou completar a frase. Para minha surpresa, perguntou: você é Andréia? Olha que ele me pegou tão despreparada, porque, sinceramente, eu não esperava que ele fosse lembrar o meu nome. Será que ele realmente tinha lembrado de mim? Daquele beijo que tinha me roubado? Ou será que só viu o meu nome ali no aplicativo e... a gente ficou se olhando assim pro outro durante algum tempo? Até que ele perguntou, tirando todas as minhas dúvidas: você não é a prima da Vanessa? Aquela que estava... sei lá se você vai lembrar, mas muito tempo atrás eu te encontrei ali sentadinha. Eu só ri e confirmei. Era eu mesma. Só Deus é que sabe como que eu me senti. Meu Deus, era muita coincidência. Acabamos trocando telefones e ficamos de conversar mais tarde. E é verdade que, desde aquele momento, eu não consegui mais pensar em outra coisa. Minha mãe quis saber o que tanto que eu conversava com o moço. Inventei uma desculpa, falei que estava esperando o meu troco. O fato é que passamos a trocar mensagens direto depois disso. Assim como tinha acontecido comigo, ele confessou que ficou com a minha imagem no pensamento depois daquele beijo e durante muito tempo. Mas que nunca imaginou que a gente se encontraria outra vez. Imagine, nem eu. Perguntei de onde que ele conhecia a Vanessa. Ele falou que era ali, do bairro mesmo. Que os dois tinham até estudado juntos, mas que não eram assim, tão amigos, tão próximos. Até que depois de muitas mensagens, um dia marcamos um encontro. Ele foi até Campo Largo para a gente conversar. E como já era de se esperar, acabamos ficando juntos. Meu Deus, como que eu podia imaginar que fosse provado aquele beijo de novo? Mais de 5 anos tinham se passado. Fiquei até meio sem jeito de confessar que nunca o tinha esquecido, nem o seu rosto,
nem sua voz, muito menos do seu beijo. Depois que a gente se beijou de novo, foi a vez dele falar. Você sabe que aquele dia eu não resisti? Quando te vi ali na minha frente, sentadinho no meio-fio, com aquela boquinha linda, se você quer saber, foi o melhor beijo da minha vida. Quer dizer, o segundo melhor, né? Porque o primeiro eu vou te dar agora. Só falou aquilo e colou sua boca na minha outra vez. E olha, foi um reencontro tão intenso, tão maravilhoso, que a gente acabou não ficando só no beijo. Acabamos nos entregando um ao outro numa suíte de motel. Depois disso, passamos a nos falar com mais frequência. Eu estava ainda sob um estado de encantamento. Não conseguia parar de pensar nele, naquele beijo, naquela boca, naquele corpo, naquela voz. Inclusive, dias depois, conversei com a minha prima. Contei para ela que tinha reencontrado aquele rapaz do beijo, lá do passado, e que tínhamos ficado juntos. Só que, quando lhe contei quem ele era, ela me falou uma coisa que... Olha, eu fiquei tão surpresa. Peraí, você está me dizendo que o cara daquela vez é o Marcos? Um que trabalha com o aplicativo? Bom, se é quem eu acho que é, me manda uma foto dele, só para conferir. Ela pediu e eu mandei a foto. Mandei a foto que estava no seu perfil. E foi então que ela jogou aquela bomba. É, minha prima. Ele mesmo. Só que o seguinte, não quero te desanimar, mas não fica muito empolgada não, viu? Porque ele é casado. Casado? Você tá brincando, mas você tem certeza que é a mesma pessoa? É claro que tenho, né? Tô vendo a foto dele aqui. Ela chegou a dizer que, na época daquele beijo, o primeiro, lá atrás, ele era solteiro, pelo que sabia, mas que agora, com certeza sim, era casado, porque ele conhecia até a esposa. Olha, aquilo caiu feito uma bomba sobre a minha cabeça. Depois, minha prima, inclusive, passou o perfil da mulher dele, para que eu desse uma olhada e tirasse as minhas próprias conclusões. E realmente não havia dúvida. Era mesmo ele. Os dois tinham até uma filhinha pequena. A menina não devia ter mais do que, sei lá, uns 2 aninhos. Olha, aquilo me deixou tão mal, tão devastada por dentro, que quando ele me ligou, dizendo que queria me ver, sabe, eu fiquei tão revoltada, porque... Por que você não me falou que era casado, Marcos? Eu vi o perfil da tua mulher, vi até fotos de você com a tua filha. Por que você fez isso comigo? Do outro lado da linha, silêncio total. Depois ele chegou a falar, me deu um monte de explicações, justificativas, todas elas, naturalmente, aquelas desculpas esfarrapadas que a gente costuma ouvir, né? De homens que são pegos assim, uma situação parecida. Foi a minha maior desilusão. E, naturalmente, o fim para nós dois. Se bem que eu digo fim, mas nem começo teve direito. Foi o fim daquilo que, na verdade, nem bem tinha chegado a começar. Quer dizer, o começo tinha se dado lá atrás, 5 anos atrás. Mas o reencontro durou tão pouco. Foi tão breve quanto aquele primeiro beijo que a gente trocou. Aquele que ele me roubou lá no passado. Nós dois sentados no meio-fio, na frente da casa da minha prima. Eu jamais me meteria numa história assim.
com homem casado. Imagina, ele tinha esposa, filha pequena. Jamais teria coragem de... Até porque sabia que poderia acabar me dando mal no fim, como sempre acontece. É aquela coisa, né? Quanto mais a gente se deixa envolver, pior para escapar depois. Por isso achei melhor me afastar. Tudo estava ainda bem no comecinho, digamos assim. E ele era casado, tinha mulher, tinha família, tinha uma filha pequena. Quer dizer, não dá. Quem não sabe de que jeito que esse tipo de história termina? Todo mundo sabe, acontece todos os dias, uma vez atrás da outra. Só que mesmo assim, como isso me doeu, meu Deus. Porque eu passei tanto tempo à sua procura, aquela esperança de um dia encontrá-lo de volta. E não é que encontrei. Só que, quando o encontro, percebo que foi só para sofrer uma rasteira. Foi só para, sabe, derramar mais lágrimas de saudade. E agora tudo ficou mais intenso ainda porque a gente fez amor. A gente trocou juras de amor. Senti seu corpo. Ouvi de novo a sua voz. Só que tudo para nada. Tudo para acabar do jeito que acabou. Tanta vontade eu tive de reencontrá-lo. Só que para quê, meu Deus? Só para me decepcionar mais uma vez? Só para sofrer mais uma vez? Só para cair de cara no chão do jeito que eu caí?